Bom, o que que são as vozes verbais, não é? Então, as vozes verbais são o modo como os verbos se apresentam. Se eles serão agentes ou então pacientes. Quando é que o sujeito é agente? Quando ele faz a ação. Quando é que o meu sujeito ele é paciente? Quando ele sofre a ação. Depois nós vamos ter a voz reflexiva. Quando eu tenho o sujeito que ao mesmo tempo ele é um agente, mas também ele é paciente. Então ele faz e sofre a ação do verbo. A voz passiva acontece com verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. O que é o verbo transitivo direto? É aquele verbo que precisa de complemento verbal. Esse complemento verbal, ele vai se ligar ao verbo sem a preposição. Então, um exemplo. O menino quebrou o copo. Quebrou, verbo transitivo direto. Quebrou o quê? O copo. O copo, objeto direto. Também vai acontecer com os verbos que são transitivos diretos e indiretos. Ou seja, quando o meu verbo ele vai precisar também de complemento verbal, ele precisa do complemento verbal. Porém, eu vou ter um objeto direto e o outro um objeto indireto. Entreguei as flores ao aniversariante. Quem entrega, entrega algo. O quê? As flores. A quem? Ao aniversariante. Então, eu tenho a seguinte sequência: objeto direto, objeto indireto. Então, relembrando um pouquinho, os verbos intransitivos são aqueles que não precisam do complemento verbal. Exemplo: o menino caiu. O que importa é a ação principal. Não interessa onde, nem quando, nem como, nem com quem, nem nada. Quando ele é que é transitivo? Ele é transitivo quando o verbo precisa de um complemento para que a mensagem seja passada com certeza, que seja passada com eficácia para que o meu ouvinte entenda o que eu quero dizer. Aí, dentro dos verbos transitivos, eu vou ter o transitivo direto, que nós já falamos aqui em cima, o transitivo direto e ao mesmo tempo indireto, que nós também já falamos aqui em cima, e nós vamos ter os de ligação. Eles têm a tarefa de ligar o sujeito a uma característica, a um predicativo. Exemplo: a casa é bonita. O meu sujeito é a casa. Sujeito simples. Aí eu vou ter aqui este que é o meu verbo de ligação. Esse meu verbo de ligação, ele tem a tarefa de ligar o meu sujeito a uma característica que eu atribuí ao meu sujeito. Por isso que nós chamamos que esta característica recebe o nome de predicativo do sujeito. Entendido ou relembrado? Bom, depois disso, nós vamos ter as vozes do verbo. Então, a voz passiva analítica, quando é que ela acontece? Ela acontece quando eu tenho um sujeito que é paciente, por exemplo, a seleção brasileira, é o meu sujeito e ele é paciente, ele sofre uma ação do verbo. E eu tenho aqui a seguinte sequência verbal. O verbo principal, que é aplaudir no particípio, olhem a terminação,
Então, o verbo principal no particípio. E eu vou ter aqui o meu verbo auxiliar. Esse meu verbo auxiliar, ele precisa estar presente para dar sentido à minha frase. Aí eu vou ter aqui quem fez a ação, ou seja, quem fez a ação de aplaudir a seleção brasileira? A torcida. Esse pela torcida é o meu agente da passiva, ou seja, quem fez a ação. Aí, qual que é a sequência lá do meu agente da passiva? Eu vou ter uma preposição seguida de um substantivo. Lembram das preposições? Pois é, de, para, com, contra, sob, ante, perante, pela, por, enfim. Tem uma listinha lá de preposições que nós revisamos em sala. Aí um outro exemplo, as atividades foram realizadas pelos alunos. Então, as atividades é o meu sujeito paciente. Pelos alunos, olhem, observem, são os alunos quem realizam as atividades. Então, esse pelos alunos, agente da passiva. Vejam a minha sequência verbal aqui, ó. Verbo principal realizar no particípio, seguido do verbo foram, que é o verbo ir no pretérito, porque acompanha. Então, eu tenho meu verbo auxiliar, que acompanha o meu verbo principal no particípio. Muito bem. Agora, a passiva sintética. A passiva sintética sempre vai acontecer com verbos transitivos diretos, que tem como complemento um objeto direto, ou então com um verbo transitivo direto e indireto, que vai ter objeto direto e objeto indireto, seguidos da partícula passivadora ser e um sujeito que ele é paciente, que ele sofre a ação do verbo. Observem o exemplo. Alugam-se casas. Bom, esse meu casas aqui é o meu sujeito. As casas, elas não se alugam sozinhas, não é verdade? Então, ele sofre a ação de alguém que vai alugá-las. Então, vejam aqui, quem aluga, aluga algo. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Esse casas aqui é o meu objeto direto. E esse meu ser é a minha partícula apassivadora. Aí, depois disso, eu tenho mais 2 exemplos de passiva sintética. Vejam lá. Entregou-se o pacote ao destinatário. Então, quem entrega algo a alguém. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto. Quem entrega algo. Entregou o quê? O pacote. Objeto direto. A quem? Ao destinatário. Então, vejam que eu tenho aí objeto direto e objeto indireto. E eu tenho aqui a minha partícula apassivadora. Olhem outro exemplo aí. Comprou-se o material. Quem compra, compra algo. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. O meu objeto direto. E eu tenho aqui a minha partícula apassivadora. Notem que na minha voz passiva sintética, nós não temos agente da passiva, nós não sabemos quem está fazendo essa ação, nós não temos quem é o sujeito que faz essa ação.
como é que eu vou transformar as vozes verbais, não é mesmo? Então, o primeiro item da voz ativa, eu vou passar para a minha voz passiva analítica. Então, na voz passiva, eu vou ter o menino, que é o meu sujeito agente, é ele quem faz a minha ação. O meu verbo, que é transitivo direto, e notem que ele está no pretérito perfeito. E eu tenho aqui, quem quebra, quebra algo, meu objeto direto. O que vai acontecer na voz passiva analítica? O que era objeto direto na voz ativa passa a ser um sujeito paciente, na minha voz analítica. O meu verbo principal, que é quebrar, ele passa então a ser flexionado no particípio. Então, eu tenho quebrado, que é o verbo principal, no particípio, seguido do meu verbo auxiliar, que é o verbo ir, no pretérito. Como o meu verbo principal está no pretérito, o meu verbo auxiliar também ele vai ficar no pretérito. Bom, o copo foi quebrado. Por quem? Pelo menino. Esse pelo menino é o meu agente da passiva. Então, o menino que lá na voz ativa era sujeito agente, na voz passiva analítica, ele passa a ser o agente da passiva. Agora, minha transformação da voz ativa para a voz passiva sintética. O que vai acontecer aqui? O mesmo exemplo. O menino quebrou o copo. Bom, é a mesma sequência que eu tenho. Eu tenho o meu sujeito, que ele é agente, é quem faz a ação. Eu tenho quebrar, que é verbo transitivo direto. E eu tenho o copo. Esse copo é meu objeto direto. Bom, o que vai acontecer? O meu verbo transitivo direto, ele passa para o início da minha frase. Então, ele passa para cá com a mesma conjugação, porém seguido da partícula apassivadora se. Bom, tenho esse quebrou-se e ele vai estar seguido do objeto direto. Só que aqui ele é objeto direto. Quando ele está na voz ativa como objeto direto, quando eu passo para minha voz passiva sintética, esse meu copo aqui passa a ser o meu sujeito paciente. Por quê? Porque o copo ele não se quebrou sozinho. Alguém fez a ação, o ato de quebrá-lo. Então, o copo sofre essa ação. Então, eu vou ter a seguinte sequência. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, seguido da partícula passivadora se e seguido do meu sujeito paciente. Porque na voz passiva sintética, nós não temos agente da passiva. Entendido, minha gente? Então, tá certo. Amanhã, então, nós retomamos esse mesmo assunto. Tchau!